Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Casal CEO. Eu sou o André, um dos hosts aqui do vosso querido podcast, e estou acompanhado da minha digníssima esposa e sócia. E eu sou a Yola. E nós hoje temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que nós já queríamos trazer aqui há algum tempo, que no caso é o Maio Rossin. Ele é CEO da Maio Rossin Interiores, da Store MR e também da Cherry Semijoias. Portanto, hoje nós vamos aqui falar sobre alguns temas relacionados aqui principalmente à parte de design de interiores, como é que é a vida de um designer de interiores, e com certeza vamos aqui trazer bastantes insights para ti que és empreendedor, que és empresário e que queres saber também aqui formas de conseguires melhorar o teu negócio, a importância da imagem também do teu negócio e do teu espaço também comercial. Portanto, hoje temos aqui muita coisa para falar. Portanto, Maio, obrigado por teres aceito aí o desafio e por estares aqui connosco hoje. Obrigado. E queria começar aqui por te perguntar, Maio, o que é que te fez entrar aqui nesta área do design de interiores? Na verdade, é uma área que eu sou apaixonado literalmente desde novo. Minha mãe, praticamente, ela teve uma loja de decoração, artesanato, tudo, quando era mais novo, e eu ajudava muito ela nesse processo, até mesmo na parte da criação e até mesmo na parte da venda dos produtos. E aí foi dali que começou a despertar. Por exemplo, sempre fiz muita questão de ter um ambiente atrativo, confortável, bonito, então aí comecei a implementar isso na minha vida e surgiu a oportunidade de entrar na área de design interiores. Aí eu já fui de cabeça, literalmente. Ok, boa. E portanto, nós agora nos bastidores conversávamos aqui um bocadinho, né? E portanto, quando tu entraste na área, portanto, de design de interiores, tu ainda tinhas um trabalho, né? Ainda Exato. trabalhavas, e tu já tinhas essa ambição de tipo assim, vou mudar de área, vou fazer essa transição de área e vou querer abrir o meu negócio. Tu já tinhas isso claro, ou tu estavas tipo assim, se calhar vou ter uma experiência numa empresa e depois abro um negócio? Então, mas a realidade é mais complicada do que parece, né? A vontade é sair abrindo a empresa, o negócio funcionando, tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Só que o que acontecia? Na hora que eu terminei de me formar na área, eu comecei a entregar muito currículo. Só que eu já estava na outra empresa, anteriormente, onde eu trabalhava. E mandei até hoje, a gente tá falando de 4 anos, ninguém nunca me chamou. Porque eles pedem 2 anos de experiência, pedem inglês fluente, tem muito critério ali para entrar na área e automaticamente uma pessoa recém-formada eles não dão muita oportunidade. Então aí acabou que eu não consegui. Então eu falei, ok, a única alternativa que eu tenho, ou eu abro meu próprio negócio, ou eu fico aqui trabalhando do mesmo formato que eu tô. E aí foi onde eu tomei a decisão de abrir o próprio negócio. Falei, ok, eu vou começar aqui, vamos ver o que vai acontecer, se vai fluir, se vai dar certo. E graças a Deus tá certo. Aqui até hoje. Boa. E como é que foi assim, tipo, fazes assim os teus primeiros projetos? Porque, por exemplo, nós também, na nossa altura, quando nós começámos também na nossa agência de marketing, nós também começámos assim a pegar alguns negócios de amigos e tudo mais, pessoas que estavam mais próximas A gente trabalhou muito de graça. Trabalhámos muito de graça, Parece que é automático, né? Vai direto no de graça, que é o que vai funcionar. Exato. Como é que foi para ti? Foi literalmente assim também. Eu comecei, como eu tinha comentado com vocês, basicamente com uma amiga minha, que ela ia abrir o primeiro negócio dela também. Ela tem um negócio incrível, hoje tá indo muito bem. É referência na área de furos harmonizados, perfuração no geral. E hoje ela se tornou referência de um dos principais objetivos tipo assim, o foco da referência dela é o espaço dela. Que a gente fez um espaço totalmente diferente. Fez um espaço todo rosa, muito chamativo, muito atrativo. E quando a gente fala de piercing, perfuração, a gente vai muito para aquela linha do espaço preto, tatuagem, mais muito fechado, gótico. exato. Realmente. Então, o que eu faço normalmente nos projetos é sair da bolha. Eu falo, eu preciso dar um diferencial para o seu espaço, porque todo mundo é bom no que faz. Praticamente eu sou muito bom no que eu faço, vocês são muito bons no que vocês fazem, o diferencial de vocês vai ser o complemento do seu trabalho, vai ser o espaço que vocês têm, o ambiente que vocês têm, e é isso que eu foco muito nos nossos projetos. Então foi ali que começou os projetos diferentes, foi ali que a gente deu aquele start, falou, ok, é isso que eu preciso direcionar e é dessa forma que eu preciso trabalhar. Mas foi basicamente começando com parcerias, empresas que estavam começando, meu preço era lá embaixo, era quase de graça, literalmente, o valor do projeto. E foi muito complicado porque basicamente eu não tinha conhecimento de nada. Eles tinham conhecimento da formação que eles me deram no curso. Então, tipo assim, se vira aí, jogou você no mundo e vai atrás das empresas, vai atrás das parcerias. E aí eu falo que foi complicado porque tem muita coisa que eu fiz no início que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje eu não faria. Mas também só chegou aqui hoje por conta de tudo isso. Exato. Então, o que aconteceu? A gente não tinha muita parceria, não tinha basicamente ninguém para trabalhar, não tinha indicação, não tinha site, não tinha fornecedor, eu não sabia onde eu comprava, como eu comprava. Trabalhava
trabalhar com custos, direcionar o cliente, prazos, mão de obra, então foi muito complicado nessa parte no início, referente aos primeiros projetos. E aí, como a gente errava muito, como ia aprendendo muito, que eu falo que a gente está em constante evolução e a gente precisa cada dia estar aprendendo mais e mais. E foi com esses erros que eu falo que eu consegui ir direcionando a empresa no formato que ela está hoje. Ok, entendi que eu errei nisso, então eu preciso corrigir esse erro que eu tive e direcionar de uma forma diferente o meu negócio. E aí foi onde começou a fluir as coisas. Isso é perfeito, porque empreendedores e empresários, né, que não têm esse cuidado de tipo assim, ok, fizemos alguns erros, né? Exato. Deu aqui algumas tretas, mas ok, Yeah. então se calhar eu vou dar um passo atrás, vou analisar o que é que aconteceu, né? Quais foram os erros que aconteceram, para então conseguir ir modelando o meu negócio e Exato. criando aqui um formato que funcione e que realmente agregue valor aos clientes, né? E as Isso é pessoas fantástico. hoje em dia, pelo menos eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, as pessoas acham que elas são perfeitas. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês não é perfeito, ninguém é perfeito, todo mundo erra e todo mundo tem defeito. Só que a diferença... Aí ele tá Mas é rico. fato, né? Para pra pensar, a gente tem essa sensação, ok, o meu trabalho é perfeito, tudo que eu faço é perfeito. Não é, a gente tem muitos erros e a Com gente precisa certeza. saber identificar esses erros e de algum formato corrigir esses erros. E a gente só consegue corrigir esses erros errando. A gente só Exato. sabe identificar os erros errando, literalmente. Então, a partir do momento que a gente não consegue identificar isso, que a gente aquele erro que a gente teve, aquela situação que a gente teve, a gente vai continuar errando e vai achar que tá certo ainda. Então, as pessoas erram, todo mundo erra, todo mundo tem problema, tem defeito. Então, ou a gente consegue direcionar para outro caminho e acertar e corrigir esses defeitos e parar com essa mania de perfeição, que realmente as pessoas têm muita ideia de perfeição e não é, a realidade não é assim, Não. a vida real não é assim, e entender que as pessoas erram e elas precisam corrigir esse erro. Uma coisa é corrigir o erro, outra coisa é continuar no erro. Aí realmente não tem muito o que ser feito. Exato. Mas se você sabe que tem um erro e precisa ser corrigido, aí automaticamente as coisas vão começar a fluir melhor. Isso que você falou agora me lembra muito. A gente já conversou muito sobre isso em outros episódios, que é o empreendedor, ele é tão apaixonado pelo próprio negócio que ele não consegue, às vezes, reparar nos próprios erros. Exato. Então, Fica cego, né? Você que trabalha com muitos projetos comerciais, a gente também trabalha com muitas empresas, então às vezes é isso, tipo, o cliente chega pra nós e começa a falar um monte de coisa, a gente olha pra ele e fala assim, tem problemas aqui, Tipo, a gente tem que Tá um resolver. errozinho Por ali, exemplo, vamos corrigir. Pequenas coisas, às vezes vamos criar, por exemplo, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, e às vezes, já que nós perguntamos assim, ok, então e quais são os seus concorrentes? E a pessoa diz, não, eu não tenho concorrentes, Não. porque o meu serviço é único, porque o meu atendimento é muito diferente, etc. Então, isso já Ok. mostra ali que a pessoa acha, ok, eu não tenho erros, eu sou Exato. perfeito, né? E entra naquela questão, não é? Tipo, é igual eu falei, todo mundo sabe fazer o trabalho. Claro, tem pessoas boas, pessoas ruins, em todo Claro. segmento, em toda área que a Uhum. gente tem. Só que se as pessoas não identificar, ok, eu sei fazer o trabalho, eu preciso, eu falo, eu sempre vou atrás de tudo aquilo que eu erro. Tudo aquilo que eu faço errado, eu preciso identificar para que eu não cometa mais esses erros. Exato. Porque o erro custa caro. Às vezes custa até a sua empresa, vai custar literalmente tudo que você tem. Então, ou você aprende a lidar com eles e corrigir Perfeito. para não ter outras situações como essa, ou literalmente aquilo vai água abaixo. É. E muitas das empresas que você vê que às vezes começa, vai, depois cai de novo e não vai para frente, é por conta disso. Achar essa mania de perfeição, de não tem nada, não tem concorrente, não tem erro, não tem nada, e automaticamente não vai fluir, não vai acontecer as coisas como deveriam. Sim, isso que tu falou se reflete nas estatísticas, né? Exato, 40% das empresas fecham nos primeiros 2 anos. exato, E os outros 90% fecham nos primeiros 4. exato. Então, isso faz a gente entender o quê? Que o empreendedor, ele começa e ele pensa que vai ser uma coisa. Exato. A realidade é outra. É outra. É outra. Não é nada daquilo O que dia tá a dia... imaginando. Tipo, a gente começa querendo fazer uma coisa, às vezes a gente precisa adaptar o negócio porque não é o que o mercado quer. Exato. Então, se a gente, enquanto empreendedor, não tiver essa capacidade de se adaptar, de É virar se camaleão, literalmente, Exato. né? A gente vai se adaptando da forma que tem que ser. reinventar, de se... Enfim, sair Da das cinzas bolha. o tempo Exato. todo. É. Tipo, a gente precisa ter essa... Essa noção, né? Exato. Que é isso que eu falo, falta muita gente acaba que não tem essa percepção e essa noção. Que é igual eu falei, tipo, cara, todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro, então se você não se tocar nisso, se você não entender isso, as coisas não vão pra frente. E o mercado de abrir uma empresa, empreendedorismo, é muito complicado. Tipo assim, às vezes a gente fala é muito complicado, não é pra assustar ninguém, não é pra falar, olha, não entra, vai de cabeça, faz o que tem que ser feito. Mas se a pessoa se assusta com o complicado, já não entra. Exato. Não, já nem pisa, já Exato. fica longe, pelo amor de Deus, que vai dar muito errado. Aham. Só que, por exemplo, sabe que é muito complicado? Já tem essa informação, por exemplo, vocês aqui estão orientando
orientando, estão dando dicas dessas informações de empresas diferentes, segmentos diferentes, isso é ótimo. Normalmente as pessoas não têm essas informações e não têm acesso a isso. Por exemplo, eu quando abri a empresa, automaticamente eu não tive acesso a nenhuma dessas informações. Então, tipo, se vira aí no mercado, vai aprender como que faz as coisas, como que lida com as coisas, e isso acaba Porque que faz o curso ele te ensina a fazer a A coisa, o né? básico, Teórica, exato. né? Ele vai, tipo assim, ensinar a mexer no programa, ensinar a ter noções de decoração, estilo, que combina, que não combina, vai te direcionar referente à sua área. Mas o restante, a prática, tudo aquilo que você vai de prática, não aprendi nada no curso. O curso é um espetáculo, a empresa que eu fiz era muito boa, só que em questão de direção para o mercado, não Não. tem. A maioria dos cursos são assim, se você faz uma faculdade de 5 anos, você sai da faculdade, você, É um na desempregado. prática, exatamente, você vai aprender do zero, literalmente. É Exato. trazer tudo aquilo para a realidade. E a Uhum. maioria das vezes que é o que acontece. E como é que foi assim para ti? Pronto, tu és jovem, né? És um rapaz jovem. Como é que foi assim para ti, tipo, começares a tua própria empresa, né? Num país que não é o teu, e assim, de uma idade jovem, tipo assim, quais foram os desafios assim que tu enfrentaste, né, nessa fase? Todos bem. Ok. A vontade era surtar, cada 10 minutos dá vontade de sair correndo. Só que assim, no início era tudo maravilhas, é tudo lindo, só que até onde, por exemplo, quando eu tava na outra empresa, ainda aconselhava uma coisa com a outra, fazia um pouquinho de um pouquinho de outro, só que tava entrando dinheiro ainda da outra empresa, então tava ótimo, tava perfeito. A partir do momento que eu saí da outra empresa e comecei a trabalhar com a minha, ok, a água bateu na bunda, eu falei, preciso rentabilizar isso aqui. De alguma forma ou de outra, eu preciso trazer cliente. E é a parte mais difícil, literalmente, é conseguir atrair esses clientes. Porque a pessoa acha que, por exemplo, faz uma divulgação, o cliente aparece ali para você, tá pronto. Não, você tem que trabalhar com ele, identificar, conhecer o cliente, ver se de fato faz comunicação direta com você. Porque, por exemplo, no início eu trabalhava com muito cliente. Só que teve muito cliente que se eu tivesse hoje a mesma opção, a mesma cabeça que eu tenho, eu não pisaria, não pegaria de hipótese Exato. alguma, porque eu sei que ali ia ser muito complicado trabalhar. Só que automaticamente a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. Mas nesse processo foi muito complicado, porque, igual falando, essas informações que a gente está tendo aqui hoje, essas informações que a gente está passando pro pessoal hoje, são informações que, coloca 3, 4 anos atrás, não tinham. Não era algo muito frequente, não era algo muito comum ser falado, se comunicado aberto assim, com todo mundo. Exato. Então você aprendia na raça, se vira aí, vai desenvolvendo aí, vai aprendendo e automaticamente você errava muita coisa boba. Tipo assim, era muita coisa que você poderia ter prevenido, é muita situação que você poderia ter evitado, e aí automaticamente vai gerando uma bola de neve, e se você não souber desdobrar a situação, sair dessa situação, vai só te afundando. Aí entra a questão da autoestima, e a pessoa automaticamente começa a ficar para baixo, aquele negócio, aquele sonho, aquela vontade, aquela ambição que a gente tem de começar um negócio, de fazer as coisas acontecer, automaticamente vai por água abaixo também. E aí começa a querer fechar o negócio, aquela produção que você tinha no início, cada vez mais começa a diminuir. E aí aquilo só vai literalmente escorrendo nas mãos e você vai perdendo todo aquele sonho que você tinha. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu sempre coloquei, quando eu abri a empresa, eu falei, isso aqui não tem possibilidade de dar errado. Isso aqui não tem possibilidade de dar errado. Tipo assim, tudo que eu tinha, eu larguei mão, tudo que eu já construí, tinha largado mão, eu investi tudo nisso. Falei, a probabilidade de isso dar errado não existe. Não vai ter ninguém que vai me tirar do fogo, não vai ter ninguém que vai fazer o meu negócio dar errado. Então eu tenho que focar e entender onde eu consigo direcionar, o que eu tô errando para corrigir, da forma que eu tenho que melhorar. E aí foi onde as coisas começaram a fluir. Mas Plano tem B é pessoas... fazer o A dar certo. Exatamente. Não tem possibilidade. Só que a maioria das pessoas, o que acontece? Elas entram com aquela ambição, com aquela vontade, aquele ânimo, porque isso é maravilhoso no início. É igual eu falo, quando a gente contrata alguém no escritório também, aquela ambição, você vê a pessoa linda, trabalhando, é tudo perfeito. Fala, Dá 2 meses. Tá maravilhoso. Dá quando dá 2 meses é ótimo, mas dá 2 meses. Eu ia dizer 2 semanas. Coloca ali 2 semanas, a ambição acaba, aquela vontade acaba, porque é normal no ser humano, a gente tem aquela ambição, aquela vontade no início, mas depois a gente se torna algo comum, aquela vontade vai diminuindo, vai escapando, vai perdendo aquela ambição, e as pessoas começam a diminuir a produtividade, começam a diminuir a questão de todos os aspectos a piorar, literalmente, a ficar mais fraco. Só que eu falo, se aquela ambição no início fosse a mesma ambição em todo o processo, claro que são dias e dias. Tem dia que você vai ter mais contente, tem dia que você vai estar mais para baixo. Então, se aquela ambição que a gente tem, aquela vontade que a gente tem prosseguir, tipo, manter ela, o seu negócio vai para frente, a empresa vai para frente. Então, as coisas vão fluir, vão acontecer. Agora, o que não dá, por exemplo, daqueles picos de ambição e aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí só Deus sabe o que vai virar. Porque chega um momento que a ambição não é o suficiente. Né? Exato.
Tu tem que ter a disciplina e saber o que quer fazer. É crucial a disciplina. Porque se a gente ficar à espera da ambição, realmente, nos primeiros 2 anos a gente fecha. Exato. Porque vai chegar um momento que vai faltar cliente. Exato. Vai faltar dinheiro. Vai faltar Muitas das dinheiro. vezes falta muito dinheiro. Que é um risco, né? Exato. E se o empreendedor que começa não tem a capacidade de entender que ele precisa Sim. passar por isso, não é desistir nisso. Não é só ele que é o especial, todo mundo passa por isso, Exatamente. toda empresa. Exatamente. Exato. A menos que seja um herdeiro. Que tenha capital para poder estar investindo toda Exato. hora, é maravilhoso. Mas lá tá, ainda não é às vezes o negócio que tá rendendo, ele tem dinheiro de outro lado. Exato. Então, a gente precisa entender isso. E o empreendedor, quando começa, tem muito esse ímpeto, essa coisa de, não, o mundo é meu, Exato. e eu vou ser o melhor da minha área. E aí, a gente passou 2 semanas e eu não consegui nenhum cliente. Então, Aí vem aquela desânimo, aí você começa, não sirvo pra área, nada vai dar certo, nada vai funcionar. Yeah. E, por exemplo, nessa situação, vou dar um exemplo do meu caso. Quando eu comecei, eu não tinha absolutamente nenhuma condição. Eu comecei de casa e só tinha um computador meu, que eu já tinha um investimento antes num computador muito bom, que eu sempre gostei de jogar também, sempre tive o computador lá. Graças a Deus eu tinha esse computador, que eu falo que Deus coloca as coisas conforme tem que ser e no tempo que tem que ser também. Ele vai direcionando a gente da forma correta. Yeah. E aí, quando eu comecei, eu só consegui alugar o cowork, foi na Amadora, ali na Babilônia, e automaticamente aquele computador era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha mais nada. A mesa era deles, tudo era deles, e se eu saísse dali, tudo que eu saísse dali, eu não ia conseguir. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu não tinha condição de comprar uma mesa. A gente tá falando de 3 anos atrás, eu não tinha uma condição de comprar mesa no IKEA. Porque todo o dinheiro que eu tinha, eu investia na estrutura. Era fazer agenda, era fazer o site, era fazer o Instagram. Porque as pessoas também não têm noção que ela tem que investir no Instagram. O Instagram é uma rede social que está voltada para a parte comercial. Cada vez mais, se você for acompanhar as notícias, as informações, a ideia do Instagram não é ficar aquela rede social, tipo, vendo pessoas se divertindo, curtindo. Claro que vai manter isso, é ideal, que é o que cativa mais as pessoas, mas cada vez mais ele tá voltando pro lado comercial. E se as pessoas não entenderem que cada vez ele tá voltando pro lado comercial, isso automaticamente vai fazer com que ele vai se perdendo na rede social. Então, se você não investir no Instagram, se você não investir no marketing, na sua empresa, isso vai fazer com que a entrega vai ser menor, não vai entregar para ninguém. Quem entra naquela questão o diferentão, o mais top de todos, automaticamente, tipo, fica com aquela, vai entregar, meu conteúdo é ótimo, é diferente de tudo. Tem que ter o tráfego pago, tem que ter um investimento nisso. Exato. E aí é onde tem que ter dinheiro também para investir, entendeu? Então, é que se fosse a gente falando isso, ia parecer que a gente achar que ia fazendo marketing, né? Exato. Ia tentar vender o produto. Então, não é a gente que tá falando, não, gente, é o outro empreendedor que tá dizendo, ok? A gente não combinou isso. Mas e as pessoas não estão tendo essa consciência. Eu vejo muita empresa, por exemplo, muita empresa grande, muita empresa... Antigamente era tudo no boca a boca, as pessoas conheciam através de panfleto, através de divulgação ali em volta, mas hoje em dia, literalmente, é tudo rede social. A gente tá entrando numa tecnologia absurda, no mundo que tá literalmente voltado pra rede social, e as pessoas estão ficando pra trás. Eu vejo muito negócio, tipo, grande, que cada vez estão fechando, estão se perdendo, porque não tem coragem de investir no Instagram, por exemplo, porque acho que é gastando dinheiro à toa. Mas pra vocês terem uma ideia, 90% dos nossos clientes vêm do Instagram. Então, eu invisto muito nele, eu trabalho muito com o Instagram, trabalho muito com a rede social, então vem meus clientes de lá, tá dando certo, tá funcionando. Então, e é clientes de negócios, exatamente, é B2B. Exatamente. Não é, porque as pessoas têm muito essa ideia também, porque o cliente high ticket do B2B, ele não tá no Instagram. Não, ele faz o quê quando ele tá de noite lá todo mundo, é automático. Se perguntar pra qualquer pessoa hoje, tem o Instagram instalado no telefone. Então, não tem como. Algum momento ele vai ver algum conteúdo seu, alguma informação sua. Aí você não investe, isso não vai passar pra frente, não vai fluir. E hoje eu falo que uma das maiores dicas que eu daria para as pessoas que estão começando é investir no Instagram. Foquem na rede social, foquem em marketing, foquem em uma empresa boa que vai te dar um suporte, que vai te direcionar, porque as pessoas acham, não vou investir nisso porque eu vou lá no Canva, faço um criativo ali. Parece que eu tô até vendendo serviço pra vocês, mas não tô não, tá, gente? A gente compra agora. Não tô não foi nem combinado, mas é que realmente é fato, as coisas precisam ser divulgadas, as pessoas precisam conhecer, e não é fazendo um conteúdo de Canva, né, não desvalorizando o Canva, porque às vezes você tem só essa condição, então você vai fazer aquilo que é possível, mas às vezes não é só investindo no Canva, fazendo um conteúdo aleatório,
sem estratégia, sem nada, isso não vai atrair ninguém, não vai chegar a ninguém. E às vezes você até investe no Instagram, só que aquilo não vai entregar pra ninguém. Porque não tá tendo uma comunicação, não tá tendo o pessoal não tá entendendo o que você quer transmitir. Yeah. Então, se a gente não direcionar, não ter uma empresa que consiga direcionar a gente nesse sentido, automaticamente aquilo vai abaixo também. Aí começa a perder dinheiro, né? Vai investindo aleatório e aquilo não faz sentido nenhum no final. É porque no final das contas a gente tem uma ideia de que o Instagram e a rede social, o TikTok, enfim, é barato, Sim, é gratuito. exato. Então, é divulgação gratuita. Mas Exato. não é assim que funciona. Não. Há 10 anos atrás, quando começou o Sim, Instagram, ele era assim. precisava desse formato, né? Exato. Precisava fazer. Agora já não é assim. Agora não tem espaço para amadorismo. Exato. Então, o que a gente costuma dizer? Se o empreendedor está começando agora e não tem condições para isso, investe num curso, investe em aprender no Exato. YouTube. O YouTube tem muito conteúdo de graça. O próprio Instagram, tipo, ele divulga muita coisa, ele direciona muita coisa. Exato. E para aprender a criar o próprio conteúdo, até conseguir investir numa empresa externa para fazê-lo, porque se o empreendedor ele não tem cliente, ele tem tempo. Exato. Né? Tipo, porque Uma coisa vai equilibrando a outra, né? Os dois ao mesmo tempo não tem Exato, como. porque o cara chega e fala pra nós: ah, não, eu não tenho cliente, mas eu também não tenho tempo. Como? Tá fazendo o quê, né? Alguma coisa tá ocupada, né? Tá Porque fazendo se tu algo. não tem cliente, é óbvio que tu tem tempo. Então, investe tempo pra aprender e fazer Exatamente. o Instagram funcionar. Mas, por exemplo, eu tenho uma estratégia que eu faço hoje que funciona muito bem. Eu tenho o Instagram da empresa, cada um tem a sua rede social das três, e eu tenho o meu pessoal. O meu pessoal é só coisa que eu gosto de distrair, coisa aleatória, nada muito que vai me agregar conteúdo. Aham. Os das empresas é tudo direcionado, porque o Pixel automaticamente ele vai identificar o tipo de conteúdo que você gosta de ver, o tipo de conteúdo que vai te apresentar cada vez mais. E as pessoas automaticamente elas vão naqueles conteúdo aleatório na rede social que deveria ser direcionado para a empresa. Então, por exemplo, eu gosto muito de conteúdo de marketing, gosto muito de conteúdo da minha área de arquitetura, de interiores. Então, o meu Instagram hoje só tem voltado para esse tipo de conteúdo. Aham. Às vezes eu tô lá vendo uma bobagem, alguma coisa passando, rodando o dedo no telefone. Quando eu vou ver, só tem coisa informando, só coisa ensinando, coisa aprendendo. Então, o tempo que eu tô de bobeira ali mexendo no Instagram, eu tô aprendendo. Exato. E aí as pessoas não têm esse discernimento de conseguir separar. Ok, esse aqui é pelo pessoal, a hora que eu quiser distrair, eu venho aqui nesse Instagram, porque é uma rede social que vale a pena e é gostoso se distrair, a gente precisa desligar de vez em quando. Mas esse aqui é pro meu profissional. Então, tudo que tá aqui no meu Instagram profissional é algo que vai me agregar. Eu sei que são conteúdos que vai me agregar. Às vezes ele solta algum vídeo aleatório, uma coisa que não tem nada a ver Aí está ali. ali um gatinho. Eu já e tal. faço assim rapidinho pra não pegar, porque se começar a pegar aqueles vídeos ali, aí depois vai sair Exato. toda a sequência. Vai parecer só gato daí. Exato. Exato. Eu sou apaixonado em gato. Então... pra mim, se deixar, eu só pode ir gato, não tem problema nenhum, não. Ai, gente, olha. Mas Eu tenho aqui também uma pergunta para te fazer, mas relativamente assim, como é que funciona também o vosso serviço, né? Tipo assim, vocês têm algum tipo de processo criativo? Tipo assim, o cliente chega e diz assim, eu quero fazer uma sala de Hollywood no meu espaço de 4 metros quadrados. Como é que funciona aí o vosso processo? Acontece muito, tá? Incrível que pareça, acontece muito. É raro, mas acontece todo dia. Exato. Às vezes dá vontade de surtar. Eu fico assim, não, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a ideia, alinhar os raciocínios, vamos começar a alinhar as informações, porque o que acontece? As pessoas vêm até a gente, acho que, por exemplo, você vê os projetos são bonitos, os projetos são diferentes, então chega, manda uma mensagem e fala, eu quero fazer meu projeto. Ok, vamos entrar em contato, vamos tentar entender, identificar, mandar foto, vídeo, porque não tem como eu ficar indo, por exemplo, infelizmente hoje eu não tenho essa disponibilidade de ficar toda hora visitando o espaço presencialmente. Claro. É um ou outro que eu consigo visitar, mas normalmente eu peço essas informações online porque é a mesma coisa, eu consigo ter a mesma percepção. Então, o que acontece? Eles mandam essas informações. Aí você vai perguntar, ok, fulano, o que você quer fazer nesse espaço? Qual que é a sua ideia? O que você pretende? Vai ver a referência? Colocar uma roda gigante. Não, a gente até postou esses dias recentemente, assim, é referência de Dubai, é um negócio lindíssimo, tipo assim, é coisa luxo, é elegante, lindíssimo, eu acho impecável, eu gosto mesmo. Ok, falando, quanto que você está disposto a investir nesse espaço aqui? Não condiz com aquilo, tipo assim, só que é uma consciência que tem que vir da pessoa. Eu sempre vou orientar, vou falar, olha, fulano, ok, isso aqui está me passando, é lindo, é impecável, só que a realidade é essa. Quer trabalhar? Porque eu sou muito direto e honesto naquilo que eu faço. Porque eu já tentei, por exemplo, agradar muito o cliente, tentando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e no final da história eu saí como ruim em todas, tá? Exato. Então, já que é para sair como ruim no final da história, eu falo, vamos ser o mais honesto possível, o mais sincero possível, não tentando agradar muito também o cliente nesse sentido, né? Falando que eu não quero agradar o cliente, eu quero que eu preciso do cliente para poder trabalhar. Mas o que eu faço? Hoje eu sou o mais honesto possível.
Fala, olha, fulano, você está me passando esse projeto aqui eu consigo fazer isso, e eu só vou pegar seu projeto se você tiver consciência que aqui, tudo isso que você me mostrou, todas essas referências que você mostrou, não vai ser possível ser executado agora. Mas não quer dizer que você não possa executar lá na frente. Aham. Eu preciso te direcionar, vou fazer um projeto de uma forma que vai te direcionar lá na frente, porque as coisas vão melhorando. Ninguém abre um negócio na ideia de fechar o negócio. Claro, Abre o negócio na ideia de expandir, de crescer. óbvio. Então, o que eu sempre deixo muito orientado? Ok, você vai contratar meu serviço, não tem por que você contratar de novo lá na frente. A não ser que você vai mudar de espaço, vai aumentar ainda. Então, já que é para contratar meu serviço, você vai estar pagando por ele, deixa eu fazer um projeto que de fato fique do seu agrado, que aquilo que vai ver, tudo aquilo, o conteúdo todo, vai te chamar a atenção e vai ficar muito bonito. E aí, assim, com o tempo, conforme você tiver disponibilidade, você vai melhorando. Uhum. Porque do que eu fazer um projeto muito simples, algo muito básico, só que automaticamente você vai conseguir concluir aquilo e daqui a pouco você vai me contratar de novo. Só que para mim era vantajoso fazer isso, era interessante. Mas eu prefiro ser o mais honesto possível porque eu já consigo dar até um segmento, um direcionamento para a empresa dessa pessoa, Yeah. desse cliente. Exato. Porque, por exemplo, ok, vocês estão com uma empresa, a gente vai funcionar a empresa, as coisas vão acontecer, as coisas vão começar a melhorar. Ok, vou ter que contratar um Maio de novo, vou ter que pagar de novo o serviço dele para fazer tudo de novo. Então, Uhum. o que eu faço? Eu antecipo esse processo. Porque o direcionamento do espaço dele eu já consegui deixar de uma forma que ele consiga ir crescendo e adaptando e melhorando. Agora o restante da empresa dele, automaticamente com cada um, com o individual, vai conseguir melhorar conforme dá. Mas o Ok. espaço em si, ele já tem essa direção que ele precisa ser tomada, porque a gente manda todas as informações, tem todo o projeto técnico, o projeto executivo, então vai tudo muito técnico para que ele, conforme vai passando o tempo, vai adquirindo as outras coisas. Pode ser que algum dos produtos já não tenham mais, mas é questão de substituir por outros artigos, mas ele já consegue ter um norte na parte da decoração, na parte da estrutura da empresa dele. Então, para não precisar depois, vou pagar de novo o serviço. A ideia não é essa. Eu falo que eu sou apaixonado mesmo no que eu faço. Eu sou literalmente, eu vivo de decoração. Tudo que eu faço é decoração. Às vezes eu vou numa loja assim, se deixar, eu fico 3, 4 dias na loja, lá dentro, trancado, achando um item de decoração. Portanto, IKEA é tipo. Não, hoje eu tava lá de manhã, né? Eu, se deixar, eu vou frequentando todo dia, porque realmente eu gosto muito do que eu faço. Eu falo, por exemplo, se hoje eu não tivesse a empresa, eu estaria trabalhando no mesmo segmento, mas sozinho, por exemplo, nada muito ganhando escala. A minha ideia é ganhar cada vez mais escala, escalando cada vez mais o meu negócio. Não é, por exemplo, vai escalar o negócio para ter mais gente, para rentabilizar mais. Não, porque de fato me interessa muito a área e eu não vejo muitas empresas fazendo no meu segmento fazer isso. Vejo normalmente 1, 2 pessoas, vai ali 3, 4 no máximo e para nisso, não se expande mais. Existe um preconceito, vamos dizer assim, que essa área não tem escala. Isso é verdade ou é mentira? É mentira. É Ok. muita mentira. Sabe por que eu falo que não tem escala? Porque é uma área muito complicada. Gente, de fato, já antecipo qualquer um que for entrar, é uma área muito complicada mesmo. Porque é muita gente envolvida e quando a pessoa fala, mandei o orçamento para você, um cliente, seu valor tá muito caro. Falei, tá tudo bem, então infelizmente o meu perfil hoje não se enquadra dentro da sua realidade. Então não sou eu que tenho que mudar, é você que tem que procurar um perfil que vai se enquadrar dentro da sua realidade. Então é simples, não preciso nem ficar até, meu preço tá muito caro, não vou justificar. Por exemplo, eu tô 4 anos na empresa e os 4 anos eu tô literalmente investindo tudo que eu tenho na minha empresa. Então é em constante investimento, investimento, toda hora, toda hora. Então eu sei o investimento que eu tenho, eu sei o valor que a minha empresa vale. Se aquela pessoa não consegue associar ao meu valor, o meu preço que eu tô passando para ela, então ela não é para minha empresa. Isso já consigo eliminar aqui. Só que antes não era assim, eu não tinha essa percepção. Então automaticamente eu já pegava, eu baixava o preço e depois no final, Exato. literalmente. Mas hoje não, hoje eu consigo separar. Ok, se você não tem condição, a culpa não é minha. A realidade hoje, infelizmente, não condiz com a realidade da minha empresa. Porque realmente a minha empresa eu invisto muito e eu dou muito valor na minha empresa. É um sonho que eu tenho, é um sonho que está se concretizando cada vez mais. E se você não consegue fazer parte dele, infelizmente a culpa não é minha. Então o que a gente faz hoje? Nesse sentido, é literalmente conseguir identificar o cliente que a gente precisa, conseguir identificar qualquer ideia, qualquer objetivo e separando esses clientes. Porque automaticamente, como igual eu falei para vocês, no início eu pegava todos os clientes. Eu queria pegar o máximo de projeto possível. Só que isso dava muita confusão, isso dava muito prejuízo. Já cheguei a ter muito. A gente fala no Brasil calote, eu não sei como que falava aqui. Tipo golpe. Golpe. golpe, No Brasil a gente costuma falar calote, mas eu tomei muito, muito. Por exemplo, já trabalhei aqui na Margem Sul 3 meses e a cliente não me pagou no final do projeto. Porque eu fazia o projeto, mostrava todo o projeto, acompanhava o processo da obra e só recebia no final.
Que eu precisava de portfólio, eu precisava de cliente, precisava mostrar os projetos, porque a pessoa só confia no seu trabalho a partir do momento que aquilo que ela está vendo que você já fez. Você pode falar, sou bom nisso, naquilo outro, mas se você não ter alguma prova para as pessoas, uma prova social, que eu costumo falar, para as pessoas realmente ver que você é bom naquilo, elas não vão comprar. Exato, elas não vai ser vendido o seu serviço. Então, automaticamente é conseguir, tipo assim, é isso que eu falo, nos errozinhos que a gente vai tendo, conseguir direcionar a sua empresa da melhor maneira possível. Então, nesse caso, imagina, pensando numa escala para uma empresa de design de interiores, seria o quê? Fazer uma segmentação de clientes, uma padronização na forma em que o processo é feito, ou seja, a gente vai buscar, a primeira fase do projeto a gente vai falar com o cliente, a gente busca referência, a gente passa para parte de idealização e depois entrega o projeto. Isso de uma forma muito estandarizada, seria assim? Ou nada a ver? O que a gente faz hoje? A gente faz literalmente isso, esse é o processo. A gente tem um processo padronizado hoje dentro da empresa, onde a gente consegue direcionar cada cliente de uma forma padronizada. Tipo, entra o cliente em contato, primeiro a gente vai ver as informações do espaço, ver toda a questão de medidas, de orientação. Eu sempre peço também informações do tipo, estilo de decoração, qual que é a cor que você pretende, o que você pretende fazer num local, que às vezes é o espaço, por exemplo, de 20 metros quadrados é uma decoração e de 20 metros quadrados é outra decoração. Então, o trabalho que eu vou ter ali, às vezes, é o dobro e o espaço é o mesmo. Então, eu preciso identificar mais ou menos o que o cliente pretende e qual que é o tipo de decoração que ele pretende para aquele espaço. Então, o que a gente fez? A gente padronizou esse sistema de conseguir ter o cliente primeiro, automaticamente depois do cliente entrar em contato, a gente vai assinar o contrato. Era uma coisa que eu recomendo qualquer pessoa que começar. A gente faz contrato, pelo amor de Deus. É algo que vai te prevenir, é algo que vai te assegurar, porque de todas essas que eu tive prejuízo aqui em Portugal, nenhum desses tinha contrato. Não tinha como eu me resguardar e me recorrer referente a isso. Então, a gente já passou por isso também, exato. Aí você fica assim, você fica de mão banana, você vai brigar com o cliente? Não, você vai, tipo assim, eu falo que eu tenho um limite ali também. Eu sei até onde eu consigo ir. Se eu ver que o cliente é mais, tipo, tá indo mais abaixo que aquilo, eu não vou ultrapassar essa linha. Eu vou ficar na minha linha, se ele quiser ir mais abaixo que aquilo, ele vai sozinho, ok, tomo um prejuízo, me retiro. Às vezes eu prefiro não ter razão em ter o prejuízo do que ter razão e às vezes ainda mesmo assim ter o prejuízo. Então não vale a pena ficar debatendo com o cliente às vezes. Exato. E agora tu lembrou de uma história que mesmo com o contrato a gente teve um prejuízo. Porque a gente, com aquela mania de querer economizar a todo custo, eu vou fazer o meu próprio contrato segundo as vozes da minha cabeça. Então... Joga ali no Google, deixa ter uma orientação do Google. Exato. Contrato, E aí a gente fez contrato com uma empresa de advogados. Ok. Só que eles sabiam o que do contrato. E aí eles pediram várias alterações no contrato. Todas as alterações que beneficiavam eles. Ok. Então, tipo, chegou no final do contrato, a gente acabou por não querer trabalhar mais com eles, mas não foi nem nada pessoal. Foi é um segmento muito chato. Sim. Tipo, pra criar conteúdo, tem muitas... É muito limitado, né? Muitas burocracias, tipo, não pode isso, não pode aquilo. Se alguém denunciar, vai acontecer isso. Então, é muito difícil de fazer. E também foi numa fase muito inicial, né? Que a gente tava. Então, também nós tínhamos medo de realmente fazer ali qualquer coisa que não era boa para a empresa. Moral da história. Evitar, né? Pra não... A gente chegou na reunião pra dizer pro cliente que a gente não ia mais trabalhar com ele. A gente teve que devolver, tipo, dinheiro pra ele. Porque ele disse, não, porque eu quero um ressarcimento financeiro, porque isso é um absurdo. Tô tomando prejuízo, não sei o quê. E aí foi onde a gente percebeu, pronto, o contrato ele é crucial e não só um contrato, mas um contrato que seja bom pros dois lados. Exato. Porque no final das contas... Não pode ser abusivo, tipo assim, ter tudo para nós e o cliente ficar mal também. Tem que ter um meio termo ali entre os dois. Por isso é interessante também consultar um advogado para fazer o contrato. Vale muito a pena. Se você precisar de indicação, também tem um advogado muito bom. Ele que fez o nosso contrato, ele que mantém nesse segmento, porque realmente é algo que se eu soubesse... Eu já tinha visto o vídeo antes das pessoas, e tá avisando, tá deixando com antecedência, mas a gente não se toca nisso. A gente acha que não é necessário até acontecer alguma coisa. Aí quando acontecer alguma coisa, aí que vem a situação... complicada. Você toma prejuízo. A inocência de pensar que as pessoas são boas. Né? Não são. Não. Né? E depois... É boa até esse limite. Chegando nesse limite aqui, as coisas mudam, literalmente. E quando a gente tá falando de dinheiro, as pessoas perdem um pouquinho a noção da vida delas. Então, a gente precisa assegurar o nosso lado. Exato. E depois é aquela coisa da... A gente é iniciante, a gente precisa de coisas que vão nos salvaguardar. Exato. Né? Então, a gente precisa se proteger. E... às vezes a gente entra no empreendedorismo pensando que é um mundo fantástico de Bob. Não. Que é todo mundo bonzinho. A gente dá vontade de gritar e sair correndo o dia inteiro. A semana inteira, pelo amor de Deus. E se a pessoa vai entrar nesse segmento de empresa para empresa, é um mercado selvagem. Não é uma...
Uma coisa é a gente vender uma fralda para uma mãe que precisa colocar a fralda no filho. Exato. Outra coisa é tu vender um serviço para uma empresa que quer faturar. Ela não Exato. tá Ela preocupada. precisa faturar, independente do que seja, né? Exato. Então, ela não tá propriamente preocupada com quem é a outra empresa que tá do outro lado. Sim. Ela tá preocupada que, ok, quem é que vai me conseguir dar o melhor custo-benefício para eu ter mais resultado em menos tempo E menos e menos investimento. Exatamente, porque ninguém quer investir. Ninguém quer, tipo assim, soltar o dinheiro ali para ter esse investimento. Yeah. Só que o investimento é crucial. Yeah. As pessoas têm que entender que ela precisa investir. Por exemplo, uma situação eu vou dar um exemplo de um projeto. O projeto nosso hoje, a maioria das vezes ele não chega nem 15% do valor de uma obra. Claro. Só que quando eu passo o orçamento pro cliente, ele vê aquele valor e fala, meu Deus, eu não vou, tá muito fora da minha realidade. Yeah. Só que o que aconteceu? A gente já teve clientes que entraram em contato com nós, não fechou o projeto, por exemplo, e entraram em contato depois e falou assim, meu Deus, o que é isso aqui? Onde eu me enfiei? Porque realmente é muito mais complicado do que parece. Então, por exemplo, as pessoas têm uma mania muito feia de querer dar valor no preço dos outros, por exemplo, querer precificar o seu serviço, precificar o meu serviço. Yeah. E se você passou um orçamento para mim, vocês sabem até onde dá para ir e por que vocês passaram aquele orçamento. Claro, não é Por exemplo, do nada. não, na minha cabeça, toma aqui um... É 2.000 euros do não nada, é. assim. Toma Pronto, aqui, se vira aí. Não, Uhum. e realmente, por exemplo, hoje eu não fico debatendo muito preço com as pessoas e com as empresas que a gente trabalha. Porque eu sei do meu valor e eu também não vou ficar precificando. O que eu consigo fazer? Por exemplo, consegue me dar um desconto? Vocês vão saber falar, não consigo, consigo. Ok, aí a gente vê que tem uma margem para poder trabalhar. Exato. Mas eu também não vou ficar falando, tá muito caro o seu preço, tá muito caro o seu preço. E acontece muito isso no processo da obra. Chega uma hora que você abaixa tanto preço, vou até deixar claro, você baixa tanto preço, que acontece? Você pega a mão de obra que não é qualificada. E aí, quem que se ferra nessa história? O designer. Exatamente. A criatura vai colocar, por exemplo, um papel de parede, o papel de parede tá todo torto, tá todo errado. Só que você baixou tanto o preço que, tipo assim, não vai condizer ali, não vai bater as informações com aquilo que você queria. Exatamente. Aí quer uma mão de obra qualificada, uma mão de obra melhor do mercado, que é pagando num preço mais mínimo possível. Exato. Então as pessoas têm que ter esse bom senso e essa consciência que quanto mais você abaixa o preço, quanto mais barato o serviço, automaticamente a qualidade vai diminuir. Exato. As pessoas não cobram barato por ser bom. Quem é bom vai cobrando cada vez mais caro. Exato. Quem é mediano vai cobrar mediano e quem é mais barato vai cobrar mais barato. E eu diria o contrário, eu diria que a pessoa só consegue ser boa porque ela cobra caro. Exatamente. Porque cobrando caro, a pessoa... Vão dar valor no serviço. Cobrando um valor mais alto, a pessoa vai conseguir contratar melhores pessoas com mais qualificação, com mais experiência, vai aumentar a percepção de valor, vai aumentar o compromisso que a empresa vai ter com a empresa, porque não é um contrato de 300 euros, é um contrato de 3.000. Exato. Então, tem que ter uma noção ali, tem que ter uma noção um pouco melhor. Então quer dizer que agora todas as empresas têm que cobrar um valor mais alto. Se tu sabe que tu é bom no que tu faz, tu tem que cobrar. Exatamente. Se não, se tu quer só pagar as suas contas e pronto, daí faz o que tu quiser. E é uma coisa que, por exemplo, eu tenho muito em mente e é algo... Esse ano também os nossos preços já mudaram. Tipo, cada ano que foi passando, meu valor foi subindo. Por exemplo, igual eu falo, eu invisto muito na empresa. A gente investe muito na empresa. Então, só eu sei o quanto que eu já investi na empresa e só eu sei o que eu precisei fazer pra empresa estar funcionando. O sacrifício por trás que não é dinheiro. Não, e não é... E eu falo como assim, as pessoas acham que a gente, por exemplo, é igual horário comercial. Vou chegar lá no meu serviço às 9, vou sair às 6, tá tudo lindo. Não, gente, é de madrugada, né? De domingo a domingo, literalmente. Por exemplo, eu tirei esse início do ano, eu fiquei 4 dias fora, fui pro Porto pra descansar um pouquinho, porque minha cabeça já tava ficando maluca das obras. Eu falei, ok, vou tirar 4 dias. Só que os 4 dias que eu fiquei lá, eu não fiquei nem um dia descansando. Eu fiquei literalmente trabalhando os 4 dias. Não existe folga, não existe feriado, não existe, tipo assim, você não tem essa margem pra descansar. Porque a empresa tá movimentando, ela depende de você, basicamente, pra que as coisas funcionem. Então, eu sei do meu valor, eu sei o quanto que eu investi e o tempo que eu investi. Então, se a pessoa, igual eu falo, vocês não têm, por exemplo, não têm obrigação de contratar meu serviço. Meu preço tá aqui. Não tá legal pra você? Ok, vida que segue, cada um pro seu lado. Só que eu sei o tanto que eu investi, eu sei o tanto que minha empresa, pra que caminho ela vai e a forma que eu vou direcionar ela. Vai ficar pra trás. Uma coisa que eu falo é deixar avisado vocês. Não me contratou agora, não vai contratar lá na frente também. Porque o que vai acontecer? Meu preço cada vez vai subir mais. Minha ideia da minha empresa é cada vez maior, pra que eu consiga um público classe A. Classe A não é desvalorizando classe B, classe C, nem nada. Cada um tem um objetivo de empresa. Por exemplo, um público Natália alvo. Wilt. Eu gosto muito dela, até acompanho ela. 12.500 uma sobrancelha. Exato. Como que ela chegou nesse valor? Ela precificando o trabalho dela. Ela cada vez mais foi aumentando o trabalho dela.
Então, para chegar nesse valor, ela teve que dar valor no trabalho dela. Então, se eu mesmo não consigo valorizar meu trabalho e ter a consciência que o meu trabalho cada vez mais Exatamente. está aumentando, meu preço cada vez mais está aumentando, por que eu vou esperar isso do cliente? Quando você vê, Exatamente. por exemplo, um produto numa loja, tá 20 euros um copo, por exemplo. Tá muito caro. Não vou levar, não. Deixa esse copo aqui. Você automaticamente vai- vai baixar. Não, e a gente não vai lá na atendente dizer, eu quero esse copo Exato. por 10 euros. Eu não quero o Não, copo por 20 Você nunca vai euros. fazer isso. Não. Não. E aí, por exemplo, o preço dele tá 20... vamos colocar 20 euros um copo. O que você vai fazer? O copo tá 20 euros. Você tá achando que tá caro o copo. Você nunca vai achar, nossa, esse copo tá 20 euros, tá muito barato. É raro, salvo as exceções que as pessoas fazem isso. Então, a tendência do ser humano é sempre baixar, nunca é subir o seu valor. Yeah. Então, automaticamente é onde a gente fala que as pessoas têm que tomar muito cuidado nesse sentido. Aprendam a valorizar o seu trabalho, aprenda a valorizar o seu tempo. Tempo é dinheiro, a gente não tá para brincadeira, ninguém abre uma empresa só por abrir, tá ali para faturar e conseguir ganhar em cima daquela empresa. Exatamente. Então, já que é para fazer isso, já que é abrir uma empresa e abrir um negócio, focar nesses objetivos. Aí, por exemplo, eu tinha muito medo de às vezes subir muito meu preço e perder cliente. Aconteceu. Tipo assim, eu já subi meu preço e eu perdi cliente. Os clientes que eu perdi não eram os clientes que eu estava procurando. Não eram os clientes que eu queria para minha empresa. Então, o que começou a acontecer? Comecei a selecionar meus clientes. O meu preço foi subindo, os clientes foram aceitando, meu preço foi subindo, os clientes foram aceitando, meu preço está subindo e os clientes estão aceitando. Então, para entender que para trabalhar comigo eu tenho muito investimento, minha empresa não é a referência no mercado, não é a mais top, mas para mim, para eu mesmo, isso é a minha referência, é a mais top do mercado. Ah, não é ainda? A realidade não é essa, a gente sabe disso. Mas vai ser. Então, se eu não tiver essa autoconsciência, se eu não tiver essa noção própria, as coisas não vão funcionar da forma que você quer. E não só isso, mas também a noção de onde que você quer chegar, né? Exatamente. Porque é direcionamento, hoje né? Exato. não é a maior. Exato. Mas eu quero que seja, então eu vou traçar um plano E já com isso na cabeça, pra chegar né? lá. Já O direcionando. que a gente vê muitos empreendedores é que eles não têm essa visão Não. clara do pra onde Fica que eu ali e quero morre chegar. ali, né? Se deixar. E olha, se tu que tá assistindo o podcast hoje não tem um plano, o plano é muito simples. Uma empresa ela tem 3 destinos. Ou ela vai falir, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada. Ponto. Não tem outra coisa, não é um filho, é uma empresa. Exato. Entendeu? Então, se tu hoje não sabe o que tu quer da vida pra tua empresa, desenha ela pra ser vendida. Porque Exato. no último Que caso, vale a pena também, né? Exato. tu vai Dependendo. vender. E Exato. pronto. Porque as pessoas... Ai, tô fazendo minha empresa, tô vivendo, tô ali, pago minhas contas, até faço uma viagem pra Paris e tal. Mas aí também, se parar de trabalhar, a empresa não funciona. Exato. Então, lá tá, E- desenhar e- o plano. Isso é muito fato. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Às vezes eu vi o pessoal, via muita coisa no Instagram também, e fala, cara, isso não é verdade, não. Esse povo tá mentindo ou tá falando alguma coisa fora do comum que não é realidade. Por exemplo, eu sempre tive, e a pessoa da minha casa, meus amigos mais próximos, eu sempre falei, gente, o meu sonho é ter um escritório em cima e a loja embaixo. Cara, era sempre que eu tinha na mente. Meu sonho é ter um escritório em cima e a loja embaixo. Gente, hoje eu tenho um escritório em cima e a loja embaixo. Não tá do jeito que eu quero ainda. Tipo assim, não é a loja que eu quero, não é o formato que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas ainda é o meu sonho. Só que tá acontecendo. E aí, esses dias eu até parei pra refletir. Eu falei, cara, tudo que eu tinha na minha mente, tudo que eu planejei e coloquei como estratégia, foi fluindo de uma forma que você, quando parar pra pensar, você fala, ok, tá indo pra minha direção, tá indo pra aquilo que eu pretendo, aquilo que eu sempre almejei. E aí as pessoas não têm essa percepção. Não. Automaticamente ela, tipo assim, o que virar, o que acontecer, acontece, e deixa Deus dará ali, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então as pessoas, normalmente, elas têm que ter um direcionamento, elas têm que ter uma noção, ok, minha empresa vai chegar aqui. Já ouvi muita gente, por exemplo, quando eu abri a empresa, pessoas próximas, familiares, amigos, muita gente, você é maluco. Por exemplo, eu estava numa empresa que eu recebia muito bem. Você fala, você é maluco, você vai entrar com um negócio. Como que você vai conseguir cliente? Como que você vai pegar quantos projetos por mês? Como que você vai conseguir pegar projeto? Se eu tivesse ouvido isso, hoje a gente não estava aqui sentado conversando e hoje eu não estaria, por exemplo, um escritório no centro de Lisboa. Então, as coisas só foi possível porque eu tinha uma meta pessoal. E aí, você concordando ou não, você aceitando ou não, e eu falo que as pessoas que menos apoiam você são as pessoas mais próximas. A gente espera aquele apoio daquelas pessoas próximas, todo mundo ajudando, vamos pessoal, vamos nem postar, nem nada, vamos divulgar. Não, isso não acontece. O maior apoio que eu tive, hoje já mudou, né, a situação que automaticamente as coisas vão funcionando. Sim, agora que tu já não precisa, Não, tanto tá quanto tem, indo, né? vai todo mundo ajudando, vamos lá, vamos movimentar. Mas Sempre o maior... acreditar em ti, Maio. Vai nessa, que acredita lá no início, você teve essa... E a gente não esquece, tá? Não. Fica aqui na cabeça, a gente não esquece.
Então, por exemplo, o maior apoio que eu tive são dos seguidores, são das pessoas que vêm, que nunca nem me viram, pessoas que nunca nem chegaram perto de mim. Por exemplo, chegou cliente de eu chegar perto, ela falou, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. Mas é porque tá toda hora na rede social, toda hora Yeah. mostrando, divulgando, apresentando, se comunicando. E aí as pessoas, meu marido não me apoiou no meu negócio. Tipo, fulano não me apoiou nesse negócio. Esquece isso, anula isso. É você que tem que apoiar no seu próprio sonho, no seu próprio negócio. Se a Exato. pessoa não entender que é você que tem que fazer as coisas acontecer, não vai acontecer. É depender muito de opinião dos outros, as coisas não vão fluir como tem que ser. Yeah. Então é direcionar, ter uma meta, ter um objetivo, mesmo que seja maluco. Por exemplo, meu objetivo hoje é ter muita gente fazendo projeto e automaticamente eu ter uma loja gigantesca. Eu falo, a coisa mais linda do mundo é já até ter um projeto na cabeça. Não dá ainda, minha realidade hoje não é essa. Ok, mas hoje eu consigo estar mais próximo, cada dia eu tô mais próximo daquilo que eu pretendo. Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Então se eu conseguir ter Yeah. um objetivo, uma meta, e eu tô vendo que tudo que a gente já passou, tudo que a gente já fez, tá chegando cada vez mais próximo, então por que que eu vou parar de ter meta? Por que que eu vou parar de ter objetivo? Exato. Por exemplo, tem dia que dá vontade de desanimar, você fala, meu Deus, não quero fazer mais nada não, deixa isso quieto. Tipo, deixa eu arrumar um emprego, mandar o currículo ali, pronto, trabalha pra alguém. Mas aí tu começa não. a pensar e pensa assim, tá, mas eu vou ter que ficar 8 horas. O que eu faria em 8 horas? Bom, Não, 8 horas eu ia conseguir ligar pra um cliente, aí eu fechava um projeto, daí se eu Exato, ligasse, aí eu fica fechava. assim, Não vale a pena. Não, e a Legal. autonomia, a liberdade de conseguir, tipo assim, eu não tenho limite de ganho, não tenho limite de projeto. Eu sei que, por exemplo, se eu quiser pegar 10 projetos a mais que eu pego, eu contrato mais 3, 4 pessoas e pego 10 projetos a mais. Essa é a mentalidade que a maior parte dos empreendedores não tem. Deveria ter. Que eles não conseguem entender que Exato. o negócio não gira em torno deles. Não. Então, eu não consigo pegar mais cliente. Mentira, consegue sim. Contrata mais. Tu não e- consegue Não fazer quer tirar agora. do bolso que tá dando de lucro para investir mais dentro da empresa. É onde entra investimento. Investir, Exatamente. E literalmente. lá tá, e é por isso que o que é o certo, né? O empreendedor começa a empresa, separa o dinheiro da empresa, separa o próprio salário. Exato. Então, eu vou viver com o meu salário, eu não vou... Esquece qualquer coisa. O que é da empresa, pronto. Exato. Ok, mas eu preciso de ter uma margem de lucro. Sim, precisa ter uma margem de Exato. lucro, mas para tua margem de lucro crescer cada vez mais, precisa investir cada vez mais. Para ganhar mais proporção, né? Porque senão vai ficar Exato. sempre nesse limite. Senão e isso é uma coisa que eu vejo muito aqui em Portugal, que é muito diferente do Brasil. Exato. O Brasil é tudo escala, tudo... Crescer, aumentar. Exato, a pessoa começou como uma doceira que vendia brigadeiro para as vizinhas, e aí daqui a pouco ela Já já- tem a fábrica dela. daqui a pouco ela já tem a lojinha ali no bairro, Exato. aí daqui a pouco ela já... Começa na garagem, começa com o que É. tem, É. tipo, vê muita... Aí ela sai do bairro e vai pro centro, daí É. ela sai do centro e já abre uma outra loja vai no bairro. escalando, né? Então, existe essa mentalidade. Aqui a gente... Aqui é uma mentalidade um pouco mais conformada, né? Tipo, eu estou bem, pago minhas contas, faço Tá a minha viagem de ótimo. férias, está tudo bem. Exato. Só que aí chega uma hora que o seu próprio negócio não vai ser sustentável. Tipo assim, eu falo que o negócio eles têm um pico. Tem ano que você tá lá na frente, tem ano que você vai estar lá pra baixo. Já aconteceu comigo também, tipo assim, tem ano que eu vou falar, nossa, tá maravilhoso. Teve meses que eu tive 2, 3 projetos. Hoje, por exemplo, uma empresa, às vezes 2, 3 projetos é muito, mas a média que a gente pegava era 8, 10, 12 projetos. Já chegamos a pegar muito mais que isso. Já vamos chegar a trabalhar com uns 16 projetos no mês. Só que não era projeto gigante, mas era são 16 projetos no mês. E aí as pessoas não têm essa ideia, ok, eu sei que tem meses que vão ser melhores, tem meses que vão ser piores, e eu preciso escalar isso para que esses meses piores sejam como se fossem os meus meses melhores. Então eu sei que eu vou ter esse equilíbrio dentro da minha própria empresa. Só que entra aquela questão que a gente está falando, investimento. Por exemplo, vou dar um exemplo dos clientes na totalidade. Quando a gente vai fazer um espaço comercial, o que acontece? As pessoas têm um sonho, vou colocar estética, restauração, a gente faz muito barbearia também. As pessoas têm um sonho, eu quero rentabilizar, quero ganhar muito, não sei o quê. Ok, mas como que você vai ganhar muito se hoje você não consegue separar uma quantidade, uma quantia, por exemplo, para investir dentro do seu espaço? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes não pensam 1% que para ela ganhar muito, quem ela tem que cativar é o cliente dela. Quem vai pagar o serviço, quem vai pagar o procedimento é o cliente dela. Então, a maioria das pessoas, por exemplo, eu vejo muita estética às vezes abrindo, tá lindo, às vezes tá até bonito, mas as coisas não tem comunicação direta com o cliente. Por exemplo, quando você for contratar meu serviço, eu não vou fazer uma decoração para vocês, eu não sou decorador, tipo, não desvalorizar, mas eu não vou fazer uma decoração básica. Tu não vai deixar bonito. Exato. Tá. Eu vou fazer uma estratégia onde eu consigo direcionar o seu negócio e direcionar os seus clientes para sua empresa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia onde eu consiga ter uma experiência desse cliente, onde o cliente vai fixar a sua empresa. Por exemplo, eu faço estratégia de logo atrás de espelho que consegue direcionar para o cliente fazer
fazer foto, fazer divulgação, fazer um marketing direto. Eu vou fazer várias estratégias dentro do seu espaço que não se resume a uma decoração. Contratado já aqui, quando a gente for fazer o nosso Não, mas espaço. para pra pensar, tipo assim, as pessoas hoje contratam uma empresa, eu quero fazer uma decoração. Não é uma decoração, não deve se resumir a uma decoração. É uma estratégia onde a gente vai trabalhar com o psicológico do cliente, vai trabalhar com aromas, vai trabalhar ali Fantástico. com iluminação, com o ambiente na totalidade, porque o negócio em si, ele não tem que ser para te agradar. Não. Ele tem que ser para Exato. agradar o seu cliente. E as Exato, pessoas perfeito. têm que ter essa ideia. E eu acho. Agora, eu posso estar falando uma completa bobagem, né? Mas, pronto. Eu acredito que, com a ascensão da rede social, o design de interiores para negócios foi revolucionado. Exato. Porque a gente hoje não precisa de um espaço só que seja agradável, bonito, bom. A gente precisa Tem de que um ser instagramável. instagramável. É automático. Tipo, esse instagramável não sai. É literalmente automático. A pessoa, eu quero um espaço instagramável. Porque, de fato, o que acontece? Só que É pra tirar foto. Exato. Exato, Literalmente, é um espaço para tirar fotos. Mas o que acontece? Muitas das pessoas, ou restaurante, ou estética, qualquer segmento na parte do comercial, ele faz um espaço instagramável. O que ele faz? Ele faz uma parede, umas folhagens atrás, É o banner. o jardim, O neon. a logo no meio, pronto, aquilo é Instagram. Aquilo não é instagramável, aquilo tá mais que ultrapassado. Gente, pelo amor de Deus. Não quer dizer que não dá para fazer. Por exemplo, se o gosto for fazer, se o cliente gosta disso, a gente vai trabalhar, mas de uma forma que dá para ficar mais legal. Não precisa ser só o jardim atrás e aquilo acabado. Não, pera. É a folhagem comprada do chinês. Exato. Ou na Leroy, por exemplo, pega a folhagem lá, coloca o neon na... O neon, Pronto, já acabou. tá. Não é isso, porque o que acontece? O instagramável hoje, ele tá saindo de um ambiente só, ele tá sendo todo o seu espaço, toda a sua experiência. Então, o instagramável, ele tem que ter vários pontos de estratégia. Hoje, por exemplo, no nosso projeto, quando você for contratar o nosso serviço, o que vai acontecer? Eu vou pensar desde a entrada do seu cliente até a saída do seu cliente. Eu tenho que pensar, por exemplo, em pontos estratégicos, eu tenho que pensar em formatos onde, por exemplo, o cliente está fazendo procedimento, alguma coisa vai despertar a atenção dele, alguma coisa vai fazer com que ele lembre da sua empresa, mesmo não estando na sua empresa. Fantástico. E aí, o que acontece? O decoração, o pessoal, por exemplo, contrata uma empresa, achei uma empresa mais barata. Bacana, você achou uma empresa mais barata, ela vai fazer a decoração do seu espaço. Às vezes não tem nada com nada. Por exemplo, eu já cheguei em espaço muito bonito que o cliente me contratou, não tinha nada com nada, nada conversava com nada. Tipo assim, tava bonito, mas ok, quem que você precisa atrair? Quem que é seu principal público? É o cliente. Tá tendo alguma comunicação? Tá tendo direcionamento para esse cliente? Tá tendo algum posicionamento para esse cliente? Não, tá só uma decoração. Decoração por decoração, você vai achar vários lugares diferentes, vários lugares bonitos, mas tem que Até ter a uma inteligência comunicação. artificial faz, né? Exatamente. Joga ali, Ctrl+C, Ctrl+V, tá pronto. Dá dicas de decoração, vai dar várias dicas de decoração, mas e aí? O que você pretende? Porque, igual eu falo, a gente tem 3 tipos de público, classe A, classe B e classe C. São os públicos que a gente trabalha normalmente. Não diferenciando um de outro, mas, por exemplo, chega uma empresa, quer fazer um projeto, quer atingir o público da classe A. Você vai ver o projeto, o espaço da pessoa e o que ela tem para investimento, não condiz com aquilo, não é uma realidade, é um processo. Por exemplo, hoje a gente está chegando B e A, por exemplo, são os 2 públicos principais hoje do nosso escritório. Por que são os 2 públicos principais do nosso escritório? Porque eu consegui fazer com que as pessoas entendessem que o meu trabalho tem valor e para ela contratar meu trabalho, ela precisa ter valor para contratar. Porque o que acontecia antes? E é uma coisa que provavelmente vai acontecer com quem está começando. Você pegava um projeto, você fazia um projeto incrível, lindíssimo. Só que na parte da realidade, para trazer esse projeto para a realidade, as pessoas têm que saber que ela tem que investir. Precisa ter dinheiro para investir, para trazer aquilo para a realidade. Exato. Claro. Aí, às vezes, eu tinha um projeto lindíssimo no 3D, só que a realidade não condiz, não bate. Tipo, o projeto tá lindo ali, só que aquilo ali na execução não tem nada a ver, nem parece que foi o mesmo projeto. Aí troca uma mesa, troca uma cadeira, uma coisa não é... A gente substitui vários artigos, em vários projetos que a gente faz, a questão não é substituir esses arquivos, a questão é conseguir ter uma linha de raciocínio, porque se aquele projeto tá daquele jeito, naquele formato, é porque ele foi pensado para aquela razão. exatamente naquela estratégia. Às vezes, troquei uma cadeira, não tem problema. Eu sempre falo até para meus clientes. Às vezes a gente precisa otimizar custo, porque eu sei, por exemplo, eu comecei com uma empresa onde eu não tinha nada para investir dentro dessa empresa. Então, para conseguir otimizar custo, eu tive que adaptar muita coisa, tipo, fazer muita substituição para conseguir ter um espaço bonito, agradável, mas que entrasse dentro do meu orçamento, dentro do que eu tinha disponível para investir.
Então as pessoas têm que ter noção que, ok, tem coisas que valem a pena ser substituídas, tem coisas que não valem. Então a gente trabalha, hoje no escritório, o que a gente faz? A gente direciona esse cliente de uma forma que ele consiga ter essa noção, essa percepção, e a gente consegue encaixar mediante a disponibilidade dele. Agora, não vem com aquela que a gente falou no início, a referência de Dubai e a realidade ali que não dá para ser feita, não dá para ser executado. Então, bom senso e noção, infelizmente ou felizmente, tem que caminhar junto. Então a gente precisa ter esse direcionamento. Yeah. Não, isso é fantástico, porque no final das contas, o teu trabalho passa muito por aquilo que também é o nosso trabalho, Tem muita ligação. que é colocar dinheiro no bolso do nosso cliente, Exato, no final das contas. exato. Porque o marketing, ele é fundamental para isso, o ambiente é fundamental para isso. Exato. E a gente já teve clientes, como a gente estava falando antes, Aham. que quer um marketing incrível, Exato. mas o ambiente Não não condiz. condiz. Então não funciona. O atendimento tem que condizer, o Exato. ambiente tem que condizer, o marketing tem que condizer. Tudo tem que estar em harmonia e coerência, porque hoje em dia a gente tem muita oferta, né? Sim. Qualquer coisa a gente tem muito. Tem Tudo muita tem agência de acesso, marketing, exato. tem muita empresa de design de interiores, tem muito restaurante, tudo tem muito. Exato. Porque é normal. E as É. pessoas veem muito. Porque a gente lá tava, o tal do algoritmo. Design de interiores. Vi um vídeo. Exato. Mais 5 vão aparecer de 5 empresas diferentes. E vai cada vez jogando mais, cada vez é mais dessas informações. E aí é aquela coisa, as empresas precisam entender como que elas vão se diferenciar dentro desse monte de coisa aleatória na cabeça de uma pessoa que só pediu uma referência. Exatamente. Aí é onde que entra, que eu falo, contrata o nosso serviço, porque a gente vai fazer o diferencial. É onde a gente entra. Porque o que acontece? Igual eu falei, cada um é bom no que faz e cada um sabe o que faz. Seja bom, seja ruim, vai saber fazer o serviço, independente de qual seja. Qual que é o seu diferencial hoje? Por exemplo, eu vou abrir um restaurante de sushi, por exemplo. Tem 1.500, 2.000, 3.000 restaurantes de sushi. É tudo igual, tudo parecido. O que a gente vai fazer do seu restaurante? Eu preciso destacar ele, eu preciso chamar a atenção do que é todo mundo quer padronizar, todo mundo quer igual, que é um copiando o outro. Então, o que eu preciso fazer? É diferente. Porque, por exemplo, estética acontece muito. Fulano fez uma estética assim. Sim, todo mundo tá igual Acabou. na Telebeauty. Eu juro pra você, Tendência. acabou, literalmente. Por exemplo, começou no rosa, a gente pegou uma fase do rosa. Rosa, 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 tudo que é projeto era rosa. Às vezes a gente fala, Fulano, mas você tem certeza? Isso se comunica com você, se comunica com a sua marca? Porque isso tem que ser comunicado com a marca da pessoa, do cliente. Porque, por exemplo, eu chego lá no meu espaço, eu sou apaixonado em preto, se deixar eu uso a semana inteira preto. Tem uma cliente minha, que eu acho que ela vai ver esse vídeo, que ela falou, mas você só tem essa roupa? Eu falei, não, eu tenho mais 7 dessa, mas não é por mal, é porque eu gosto de preto mesmo. Não. Então, tipo assim, parece que eu tava com toda a roupa a semana inteira, mas não era. Sabe, quem é do Brasil conhece a Turma da Mônica. Exato. Tem um episódio dos desenhos Aham. que a Mônica abre o guarda-roupa e é Todas vários as vestidos cores. vermelhos. Meu guarda-roupa é assim, literalmente, só tem preto. Se deixar, eu uso preto a semana inteira. É. Então, o que acontece? Eu não vou chegar no meu espaço e fazer um espaço rosa. Falar aqui, então, isso não tá se comunicando. Espaço verde, um espaço azul, não se comunica comigo, não é minha identidade. Até o outro escritório que a gente teve em Benfica era todo preto. Hoje eu já fui para o escritório mais claro também, que o preto carrega muito, o ambiente fica bem pesado. Mas por mim teria tudo preto. Mas é porque eu tenho outras pessoas que trabalham ali comigo e eu preciso dar um conforto para eles. O que a gente pensa muito também quando a gente faz um projeto? Eu penso no colaborador do cliente. É uma coisa que o pessoal não pensa. Por exemplo, coloca a copa lá no fundo, se vira aí, toma seu café, faz o seu almoço e acabou. E é o colaborador que faz a empresa, é o colaborador que vai atender o cliente. Por exemplo, hoje lá no escritório, as minhas vão até ver esse vídeo vão comprovar. A gente tem café, tem fine, tem bolacha, tem chá, tem tudo que precisa, tem a casa de banho, tem todas as coisas que a gente precisa, porque se eu tenho um colaborador feliz, eu tenho uma empresa feliz. Exatamente. Porque que vai acontecer? Se eu chego, por exemplo, na empresa de vocês, eu chego lá, o colaborador tá com a cara fechada, com a cara que você não aguenta nem olhar na cara da pessoa, qualquer cliente vai se assustar, você vai espantar o cliente, você não vai atrair o cliente. Por exemplo, você vai chegar no meu escritório, eu posso estar com o pior dia da minha vida, eu vou estar com um sorriso daqui e aqui. Exato. Eu vou estar tratando super bem, independente dos meus problemas, da minha situação. Então, o que eu faço? Hoje, até nos espaços comercial, eu faço com que minha prioridade hoje é os colaboradores, depois é o cliente. Por que minha prioridade é os colaboradores? Eu faço um espaço reservado, claro, eu também não vai investir muito nesse espaço, porque preciso rentabilizar lá na frente, às vezes tem que ter uma estratégia ali de financeira com o cliente. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma boa estratégia para o colaborador, porque o processo do colaborador vai ser um processo onde ele vai conseguir atender bem os clientes, e os clientes automaticamente vão estar felizes por estar frequentando esse espaço.
E, por norma, as pessoas não pensam assim. O colaborador vai ficando lá por último, vai ficando lá no cantinho, isolado. Então, isso não vai fazer com que a sua empresa... Por exemplo, eu não consigo hoje atender telefone, eu não consigo responder mensagem, eu não consigo fazer tudo na minha empresa. Eu Claro. preciso de outras pessoas para me ajudar nesse processo. E o colaborador, basicamente, ele é uma extensão da sua empresa. E se o colaborador, por exemplo, ele não entende isso, ele não entende que ela é uma extensão da sua empresa, ele não deveria estar lá. É uma coisa que eu tenho em mente. Por exemplo, eu posso rodar 10, 15 pessoas no ano. A pessoa que vai trabalhar comigo, ou ela entende a forma que eu trabalho, ou a forma que a minha empresa quer seguir, porque foi um sonho meu e eu que tomei a iniciativa, eu que tomei na cabeça várias vezes para ter esse negócio aberto, ou ela não vai estar trabalhando comigo. É que não é ONG, né? Exato. Vocês têm essa impressão que parece que é ONG? Às vezes eu fico assim, parece que a pessoa tá te fazendo um favor. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aqui não é voluntariado. Você não, tá recebendo, tipo assim, você não tá aqui de graça. Exato. Mas é exatamente isso, a pessoa ter essa percepção que, por exemplo, o colaborador, todo mundo já foi colaborador de alguma empresa, a gente sempre tem uma ideia que a gente sempre tá sendo desvalorizado. A gente sempre tá, tipo, podia É estar porque também mais. existe uma mensagem externa de que o empresário é o opressor Que é e ruim. o colaborador é a vítima. Exato. E estamos todos um contra o outro o tempo todo. E não é bem assim. Exato. Tipo- Mas olha, ano passado, esse ano acabou de começar, eu tive muito essa percepção que todos os meus patrão foi tudo muito chato, muito Uhum. bravo, muito ruim, tipo, é tudo é extremo. Só que o que aconteceu? Eu já tentei na minha empresa tratar o colaborador de um formato totalmente diferente. Falei, ok, eu não dou, por exemplo, se eu chegar aqui nesse ambiente, eu vejo que o ambiente é pesado, eu não vou ficar aqui dentro. É igual, por exemplo, se eu vou num cliente, eu percebo que a energia não bateu, eu não vou trabalhar com esse cliente. Yeah. Eu só trabalho com aquele que eu sei que a energia vai bater. Por quê? Eu vou trabalhar com ele 2, 3 meses, a energia já não bateu de início, então eu não vou estar lá dentro, porque eu sei que alguma coisa vai dar de ruim, alguma coisa não vai pro caminho bom. Uhum. Então, é a mesma coisa do colaborador. Por exemplo, o que acontece? Perdi a linha de raciocínio. Colaborador, o chefe chato. O que acontece? Até ano passado, por exemplo, eu tive essa percepção. A gente tem que, infelizmente, ter esse distanciamento. Porque é todas saudável, as né? vezes que eu tentei me aproximar demais, todas as vezes que eu tentei ser bom demais, chegou a ter coisas no meu escritório que era absurdo. Tipo assim, se eu falasse pra qualquer outra pessoa, eu ia falar nunca que eu ia aceitar uma situação dessa. E pessoas que eu tenho próximo, clientes que eu tenho próximo também, que já tiveram uma situação dessa, de tentar facilitar demais, Não dá. teve muito problema. Então, por exemplo, cada um sabe do seu quadrado, cada um sabe da Exato. sua importância, o que tem que ser Yeah. feito e como tem que ser agregado na empresa, e as pessoas têm que ter noção que ela precisa ser proativa. Por exemplo, eu sei que a empresa precisa crescer. Eu tenho uma percepção que eu quero crescer muito, e estou crescendo muito, mas eu quero trazer muita gente comigo. Exato. Ou você vem comigo, ou você vai ficar para trás. Exato. Exato. Eu preciso de você. Mas é que tem que vir, a gente não vai te buscar. Exatamente, eu Exato. preciso de você, mas Você eu tem não que ser vou, proativo, te né? arrastar junto comigo. Ou você Exato. vem comigo à vontade, com vontade própria, ou você vai ficar para trás. Exato. Então eu tenho muito essa percepção. E esse ano eu já comecei assim. Eu falei, não, já que é para ser assim, ano passado eu tomei Yeah. muito nesse segmento, nesse sentido. Eu falei, esse ano vai ser diferente. E muita coisa que eu tô fazendo hoje já tá diferente. E as coisas vão fluindo. Uhum. Infelizmente, o ser humano, ele prefere ir nessa linha. Mas a maioria dos patrões acaba sendo ruim por conta disso. Porque você acaba dando muita abertura e essa abertura vira algo E as pessoas muito não pior. sabem ali meio dividir, né? Limites, tipo, Mas não é tem que esse bom sabe- senso. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a geração. Exato. Porque imagina, eu percebo que a geração passada tinha uma abordagem, e tem ainda, uma abordagem muito rígida, muito ríspida, muito... Exato. Impõe mais, né? Impõe. Deixa mais... Só que a nossa geração, que tá a empreender agora, a gente já entendeu que cada um tem que fazer a própria vida, entendeu? Exato. Tipo, não adianta eu ficar puxando o colaborador e dizendo, Exato. tu tem que fazer isso. Não é uma criança. Não. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Sim. Então, por exemplo, a gente não tem aquela... Lá tá, né? Hoje em dia é digital, todo mundo consegue trabalhar online, não existe aquela coisa do chegar às 8, sair às 4, chegar às 9, sair às 5. Então é assim, na nossa empresa, como é que funciona? Tem ali mais ou menos 1 hora, não sei o quê, mas é tipo, eu preciso disso feito em tal dia Exato. e tem que estar pronto. Sim. Se tu vai trabalhar de madrugada, Se vira aí, mas os negócios precisam estar concluídos. eu preciso que aquilo esteja pronto aquele dia. Eu vou ser de boa, eu não vou ficar enchendo teu saco, eu não vou O pessoal ficar em gosta da cima. cobrança, né? Tipo, gosta que fique em cima e de fato não é necessário. Ninguém é criança. Por exemplo, igual no Exato. escritório hoje a gente tem, o mais novo do escritório sou eu. Então, tipo assim, eu não vejo a necessidade de eu cobrar outras pessoas, Uhum. sendo que o mais novo da história sou eu, que deveria ser cobrado era eu. Então, cada um tem um bom senso. É igual eu Yeah. falo,
Eu não sou da pessoa que, por exemplo, eu vou ficar me estressando muito com aquilo. Eu sou muito prático e eu não sou tão emocional. Tipo assim, Não. eu sou muito razão. Então, até mesmo quando acontece situações de obra, porque eu falo, gente, obra se prepara, que obra não é fácil e, Yeah. infelizmente, é uma área que eu sou apaixonado, mas é uma área que me dá muita dor de cabeça. Uhum. Então, o que acontece? Eu sei que a emoção e a razão tem que andar junto. Uhum. Tá na hora de entrar a emoção e tá na hora de entrar a razão. Um sai e outro entra. Então, por exemplo, se eu tenho situações adversas, situações complicadas, situações que possam vir prejudicar ou não a parte do processo da obra, eu vou ser o mais racional possível. Tenho duas opções. Ou eu resolvo, ou eu mantenho o problema. Uhum. Se eu manter o problema, isso só vai estender, e não vai levar a nada e uma hora eu vou ter que resolver. Então, é Uhum. pensar ser o mais racional possível, direcionar o máximo possível para que aquelas coisas, para os pormenores, as coisas no geral sejam resolvidas de uma forma racional. Exato. Às vezes pega cliente bravo com obra, não sei o quê, bravo, estressado. Ok, falando, calma, respira, vamos pensar agora. Uhum. Eu dou as alternativas também, vou fazer isso, aquilo, porque acontece muito, tem essa opção, tem essa opção, o que você prefere? Aí tá na emoção. Aí às vezes espera um pouquinho a emoção baixar e depois tento alinhar de novo. Uhum. Porque realmente, se a gente for, tudo que a gente for fazer for pela emoção, a gente vai tomar muito prejuízo. Exato. Muita decisão vai ser tomada errada. Então, Sim. às vezes, tem que ser muito na razão. Porque eu Uhum. falo que no início da minha empresa eu tomei muita coisa na emoção. Por exemplo, o cliente me estressava, acontecia alguma coisa adversa, eu não sabia lidar com a obra, não sabia lidar com o projeto na totalidade, não tinha a maturidade que eu tenho hoje para a parte dos projetos. Claro. E o que acontecia? O cliente me estressava demais, não sei o que, acontecia muita coisa na obra, porque a obra eu falo que desde sempre, eu sempre tô atualizando na rede social também, gente, obra é complicada, obra é complicado, não é à toa, que realmente a obra é muito complicada, Uhum. demanda muita gente. Então, o que eu falo? Por exemplo, se é muito complicado, vamos pensar, ok, vamos tentar resolver de uma forma racional, vamos tentar fazer as coisas Exato. funcionar. Antigamente eu não pensava assim, antigamente o que eu fazia? Ficava tanto estressado, porque o cliente pilhava tanta gente, estressava tanta gente, se É. você entrar naquela pilha, se você entrar naquela emoção, eu falo, quer saber, fica com o seu dinheiro, eu vou embora, cada um vai pro seu rumo, acabou. Uhum. Só que nisso eu já tomei muito prejuízo. Tipo assim, daí você vai embora. Eu fiz meu trabalho estava feito. Só que, tipo, o trabalho meu depende de outra pessoa também. Só que eu tenho literalmente consciência, e eu falo, não seria um discernimento, mas eu falo responsabilidade pelas minhas atitudes. Uhum. Eu não tenho responsabilidade pela sua atitude nem pela sua atitude. Claro. Então, por exemplo, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. O que aquela outra pessoa faz, ok, vou ser responsável porque eu estou num processo ali de trabalhar com o cliente, então eu vou Mas, tentar sim. facilitar o máximo possível para que não corra nenhum tipo de problema. Mas eu não tenho como ser responsável pela atitude de outra pessoa. Eu Uhum. tenho que direcionar essa atitude e arrumar uma melhor alternativa para o cliente final. Exato. Mas como que eu vou ser responsável pela sua atitude? Não tem como, Não. não existe isso. E as pessoas não têm essa consciência, infelizmente. Exato. Entendi. Isso que você tá falando tá me lembrar um pouco o nosso. Que a gente trabalha bastante com cobertura de eventos também. Ok. Na parte de social media e toda a parte de audiovisual do evento e a social media, né? E evento. Normalmente tudo acontece conforme não foi planejado. Tipo. Tá igual obra, então. É tipo isso. Porque, imagina, tem muita coisa imprevisível, tem muita gente É envolvida. muita gente Muitos envolvida. Então, fornecedores. por exemplo, Exato. tu vai fazer um evento que é uma palestra. Tu vai ter o palestrante, tu vai ter o cara que vai colocar o microfone no palestrante, tu vai ter a pessoa que vai estar tratando da luz, a outra que vai estar tratando do som, vai ter o catering, vai ter um monte de Muita gente coisa, envolvida né? acontecendo ao mesmo tempo. Então vai dar treta. Pai, Sempre vai dar. alguém vai falhar, alguém vai Exato. dar um lado ruim. Então, a gente, enquanto profissionais do audiovisual, Exato, tem coisas que a gente vai resolver que não tem nada a ver com audiovisual. exato. Tipo, Vai abraçar ali pra conseguir direcionar da melhor maneira pro teve cliente. um evento que a gente fez esses dias que eu cheguei pro responsável e falei assim, olha, tem que baixar o ar-condicionado, que tá muito quente lá na frente. Tipo, porque Não é sua ninguém função, tipo, não Exato. era... ninguém tinha notado. Mas precisava, porque os VIPs eram as pessoas que estavam na frente, e se elas estivessem com calor, elas iam fazer. Então, quer dizer, eu paguei Ia não sei quantos mil reclamar euros pra estar aqui. Pra passar calor. Exato. Então, isso pra dizer o quê? Que o empreendedor ele tem que ter o talento de resolver problemas. Exato. É, o dia todo. É. Seja na Literalmente, obra, toda seja fora hora. da obra, seja... Porque o nosso trabalho, na verdade, a gente responde a um problema. Exato, Ah, eu tenho um restaurante. O meu problema é resolver a fome de alguém. exato. Tipo, eu tenho uma empresa de marketing. Meu problema é... Qualquer necessidade Entregar- do cliente, resolver a necessidade dele. Exatamente. O problema que eu resolvo é entregar lead pra esse cliente. Eu tenho um dentista, tá com dor no Exato. dente. Vai resolver o problema. Exatamente. E falou muito claro, tipo, isso é fato. A gente tá aqui literalmente pra resolver o problema. Às vezes o problema, eu falo, dá pra evitar problema, gente. Cada um faz o seu, dá pra Exato. evitar. Mas Exato. infelizmente não é a realidade, não é isso que Exato. acontece. Uhum. Mas a gente tem que ter uma melhor administração, uma melhor orientação referente a isso, porque sempre vai respingar
para quem contratou o serviço, sempre, Exato. independente de qual seja. Por exemplo, para vocês, às vezes um fotógrafo vai falar com vocês, a culpa não é do fotógrafo, É nossa. é de Exato. vocês. É a mesma Exato. coisa, gente, tipo, o pessoal da obra falhou com a gente. A culpa não é do pessoal A da culpa é obra. do Mael. Quem leva da história, seja bom ou ruim, é literalmente a gente. Uhum. Então foi uma forma, por exemplo, teve uma época que eu queria fechar a empresa. Eu falei, não vou Uhum. trabalhar mais, não dou conta. Tipo, eu já tô no meu limite, não aguento mais obra, não aguento mais esse processo. Porque realmente é muito conturbado. Uhum. E aí. Aí ele foi pra terapia e resolveu. Mas eu falo, eu até postei esses dias por acaso, eu falei, gente, faz terapia, por favor, pelo amor de Deus, faça terapia. Clientes, façam terapia. Só pra minha terapia tá em dia, porque não adianta eu também fazer e a pessoa tirar eu da minha terapia. Mas eu faço por acaso, é algo que eu não deixo de jeito nenhum. Mas, por exemplo, é literalmente isso. As pessoas têm a consciência, ok, a falha não foi do Maio. Por exemplo, eu teve muito cliente no início que falava assim, Maio, o seu projeto é incrível, ficou lindo, maravilhoso, só que a execução do projeto não foi como eu queria. O pessoal da obra não fez como eu queria. Só que, por exemplo, quando eu contratei o pessoal da obra, eu faço a ligação do cliente direto com a empresa terceirizada. Tipo, eu tenho essa opção, se quiser aceitar essa opção, ele vai fazer o seu projeto. Uhum. E aí, quando eu contratei, eu também estava na mesma ideia que eles fariam o trabalho como deveria ser e da forma que deveria ser. Também não contrato, por exemplo, uma pessoa que eu sei que não vai fazer o trabalho bem feito, que eu sei que a confusão vai tá certa e a confusão vai sobrar para mim. Claro. Então, automaticamente, todas as pessoas que eu indico, todas as empresas que eu indico na boa intenção, que eu sei que aquela empresa vai fazer o serviço como tem que ser. Uhum. Exato. Então, automaticamente, muita gente acaba falhando nesse sentido. E aí, o que a gente faz? A gente vai substituindo. Não deu certo, vem para a próxima. Nesse processo, já passei mais de 20 empresas de obra tranquilamente. Então, tipo assim, muita empresa de obra. Hoje a gente tá com uma, tá funcionando, uma falha e outra, vai ajustando, porque eu falo que as pessoas, igual eu falei, ninguém é perfeito e tá ali Claro, com normal. falhas. É mais fácil você ajustar do que você trocar. Se a gente vê que não tá funcionando, essas falhas não estão sendo corrigidas, tchau, vamos para Exato. outro. Tá aí Uma uma hora dica tem que vir. pro casamento, sabia? Que é mais fácil ajustar do que trocar. Exatamente. Não, literalmente, as pessoas não têm essa percepção, eu vou trocar, mas vai ser pior às vezes o Exato. problema do outro. Vai ter que então, conhecer um novo aham. problema, vai ter que se adaptar de novo, então mais vale Vamos resolver tentar ali. ajustar aqui, vamos tentar arrumar, e de fato tem que ser, porque senão a gente vai ficar toda hora substituindo, e a gente tem que entender que as pessoas não são perfeitas e elas têm erros. Claro. Se eu sei que, por exemplo, eu tenho uma falha aqui, automaticamente eu tenho que corrigir essa falha. Então vamos Uhum. tentar corrigir. Você vê que a pessoa não tá nem aí, não quer corrigir? Tchau, vida que segue, cada um pro seu lado, e as coisas vão fluir como tem que ser. Exato. Exato. Bom, chegamos então aqui ao final, né, do podcast. Bem, foi fantástico mesmo, Maio, essa conversa que a gente tivemos aqui. Acho que o pessoal lá em casa com certeza tiraram muitos insights. E agora, só para terminar, Maio, como é que as pessoas então podem te conhecer nas redes sociais? Elas podem entrar em contato Maio Rosin Design Interiores. Uhum. Maio não é muito difícil achar. Gente, vocês conseguem só jogar Maio M-A-Y-O-N ou Y daqui de Portugal, vocês conseguem identificar e achar a gente. Uhum. E aí é só entrar em contato também, que a gente vai ter todo o suporte ali, vai te dar todo o auxílio em todo o processo, vai entender também o perfil, a necessidade de cada cliente e ver se vai de encontro com o nosso escritório também, para que a gente possa trazer um diferencial. E eu falo que de fato eu consigo trazer um diferencial para o meu cliente. Isso a gente consegue ver também no perfil. Então, a minha ideia é fazer um diferencial, exclusividade, algo único para cada cliente, porque eu sei que tipo, abrir uma empresa, igual a gente estava comentando, não é só abrir a empresa, tem que ter outros complementos dentro dessa empresa. Claro. E esse complemento que às vezes falta na sua empresa, vocês vão encontrar aqui com a gente. Perfeito, top. Fazer aquele marketing também. Com certeza, com certeza. Quer falar uma coisa? Não, é para lembrar que esse podcast faz parte da The Pair Marketing, que é a empresa de marketing Patrocinador. e comunicação que está patrocinando esse podcast. Então, não esquece de subscrever o canal, de dar like, de comentar aquilo que você teve o maior Achou. insight desse episódio. Uhum. Se não gostar, comenta também, porque ajuda no engajamento, entendeu? A gente não se importa com hater. Comentário é sempre bom. Tá tudo certo. Segue o Maio lá também nas redes sociais, acompanha o Exato. trabalho dele por lá. E é isso, nós nos vemos no próximo episódio.